noite, sejam bem-vindos. Esse é o programa Salão Oval, agora de casa nova. Agora nós estamos aqui na Rede TV, o programa que acompanha o esporte que mais cresce no Brasil. Agora está na Rede TV, a rede que está ligada em você. Comigo estão Vitor Francisco e o Rodrigo. Nós vamos falar muito sobre o futebol americano nacional. Aliás, vou pedir para a Ju, coloca já um vídeo aí de um jogo que rolou nesse final de semana, que foi um jogaço entre o Curitiba Crocodiles e o Sada Cruzeiro. Foi um jogo que movimentou o final de semana aí, todo mundo queria ver essa partida. A gente já vai deixar rolando algumas imagens, mas a gente vai falar dele só daqui a pouco. Então segura aí, eu sei que você está ansioso, quer saber como é que foi os melhores momentos desse jogo. A gente vai falar tudo daqui a pouquinho. Para começar nesse programa, nós vamos falar do Sub-19. Nós tivemos sempre uma preocupação aqui no Brasil sobre o futuro do esporte, o futuro do futebol americano nacional, e muito tempo a gente comentou sobre como seria isso, porque não haviam categorias de base. Agora já existem alguns times como Corinthians, Rex, entre outros, têm a categoria de base, só que também rolou outra pergunta no passar do tempo. O que esses times de categoria de base vão fazer, já que não existiam campeonatos? Agora existe, e quem vai ajudar a gente a falar sobre isso é o Rodrigo. Tudo bem, gente? Rodrigo Matos, que é vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano, né? Rodrigo, é isso que o Alan falou, né? O cenário, muita gente ainda nem sabe que existe, mas a gente está bombando em mais de 300 times, mais de 150 times que jogam equipados. Sim. E a garotada está muito afim de jogar, né? Então é por isso que a gente chegou no campeonato Sub-19. Por isso que a gente chegou na condição de ter um campeonato Sub-19 de seleções, né? De seleções estaduais. A gente vai fazer um campeonato a gente tem 10 estados, 10 federações que vão participar do seu formato, né? 8 estão no centro-sul do país e 2 são Pará e Amazonas. Vamos fazer o seguinte, Ju, põe a imagem pra gente do Sub-19. Tem a tabela ali, aí o Rodrigo vai comentando em cima dela para mostrar quem são as seleções. Aliás, uma dúvida, né? Por que não times e viraram seleções? Sim. Você vai esclarecer pra gente aí. Pronto, tá na tela. Na verdade, a gente está tentando fazer um apanhado das seleções que a gente tem no Brasil para a gente formar a seleção nacional Sub-19. Quando a gente formar essa seleção, a gente tem um convite da IFAF para participar do Campeonato Mundial Sub-19. A IFAF é como se fosse a FIFA do futebol americano. Exatamente, a Federação Internacional. Exato. Então a gente tem um convite para participar do Campeonato Mundial Sub-19 e para ficar mais fácil da gente fazer esse apanhado de jogadores, em vez de a gente fazer uma série de campeonatos, a gente está fazendo renascer uma coisa que já foi um fator de integração no futebol americano no passado, que é o Campeonato de Seleções, só que dessa vez na versão do Sub-19, que a gente já tem material humano para isso, né? Então hoje a gente tem, na verdade, a gente tem um grupo A e grupo B, que são 8 times, né? Que a gente tem no grupo A os times do Sul, os estados do Sul mais São Paulo, e no grupo... Aliás, aproveita, tá ali na tela. Ó, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul fazem o grupo A, e o grupo B, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito Federal, que a gente chama de Cerrado, Minas Gerais e Espírito Santo. Esses 8 times vão participar de um campeonato, vai ser 2 jogos por equipe na temporada regular, e o primeiro colocado de cada grupo faz uma final. Paralelamente, a gente vai ter um campeonato, um campeonato mais interno, entre aspas, no norte, que vai ser a seleção do Amazonas, que vai jogar contra a seleção do Pará. E esses jogos todos vão ser para ajudar a gente a listar os jogadores que vão jogar, que realmente estão aptos para a seleção Sub-19. O pessoal do Tarumã Broncos, eu estive lá em Manaus, super animados. Sim. Já para participar. Sim, e a gente tem, no Nordeste, como a gente não tem muitos times por estado, a gente vai direcionar a seleção usando camps, né? A gente vai fazer uns camps no Nordeste, mandar os membros da comissão técnica para eles observarem esses jogadores. Foi exatamente isso que perguntaram aqui no nosso Facebook. Aliás, você que tiver alguma dúvida, participe, interage. Daqui a pouco a gente vai ler bastante comentário. Mas por que então, continua explicando, o Nordeste não está ali? Era uma preocupação, a gente queria fazer um campeonato dentro do Nordeste. Só que, por conta de ter poucos times mesmo, a gente não tem um número muito grande de jogadores, como a gente tem, por exemplo, no Rio, né, que tem uma entrada do pessoal que joga na praia, que tem inúmeros jogadores de praia. No Paraná, por exemplo, tem algumas escolinhas de futebol americano. São Paulo tem um monte de escolinhas de futebol americano. Então você tem uma categoria de base bem formada. O Corinthians tem quase 1000 pessoas com várias, né, flag, juntando tudo, quase 1000 pessoas jogando. O Palmeiras tem um time de desenvolvimento, enfim. O Paraná, o Crocodiles, o Adam Rodrigues, ele faz um trabalho há muitos anos, um trabalho espetacular com categoria de base que ele fazia. Ele era técnico do Archers. E ele agora é o head coach da seleção. Exato, merecido. Ele, não tem nem o que falar, né, sobre Adam Rodrigues.
Então, a ideia, assim, a gente não tem esse mesmo cenário nos estados do Nordeste. Então, até conversando com um diretor nosso, que é da Paraíba, o Robson Senna, que é diretor de Desenvolvimento e Educação, ele mesmo falou que não vai ter como fazer seleções, a não ser que juntasse mais de um estado, talvez. Então, a gente vai fazer lá um trabalho de camp mesmo, porque a gente vai olhar, sei lá, 15, 20 pessoas no mesmo estado, né? Tem menos possibilidade lá. E aqui, como é que vai ser? Tem quatro seleções por grupo. Você Sim. explicou que nem todo mundo vai jogar entre si. Infelizmente, por uma questão de calendário, que é o maior problema que a gente tem, a gente vai ter que fazer 2 jogos, um jogo fora de casa e um jogo em casa para cada um dos times. Então, por exemplo, o time do Cerrado, ele recebe Minas em casa, depois ele joga contra o Espírito Santo. Fora. No Espírito Santo, em Vitória, talvez. O mesmo acontece. Minas, como vai até o Cerrado, recebe o Rio. Depois o Rio joga fora no Espírito Santo. Então, assim, não tem não tem como fazer todo mundo contra todo mundo. E o melhor, porque o ideal que a gente queria fazer, todo mundo joga contra todo mundo, os 2 primeiros de cada grupo fariam um quadrangular, né? Uma semifinal e final, que seria o ideal pra gente. Mas tem a questão de orçamento, tem a questão de tempo, então a gente fez da forma... Hoje não é o ideal, a gente fez da forma que deu, né? Da forma que a gente conseguiu fazer. Mas todo esporte começou assim, né? Sim. Até a Copa do Mundo em 1930 no Uruguai foi quem pôde ir, né? Então, e o futebol americano no Brasil está começando, existe sim, mas a gente já está falando da categoria sub-19. Está tão grande que a gente já está querendo fomentar pela sub-19. Exato, e paralelamente vai ter um campeonato que o Adam está organizando no Paraná com times de sub-19, né? Vão algumas escolinhas jogar, eu acho que é agora em dezembro. Desculpa, a Adam não tem a data certa, mas ele está vai ter um campeonato, inclusive a RFA do Rio de Janeiro, do Mamão, teve até um jogo em Patrick, maio, né? o Coritiba e a RFA. Né? Eles vão para lá e parece que vai ser um campeonato bem forte, porque talvez, com certeza algumas das melhores do país, sub-19, né? Então vai ser bem bacana. Vamos aproveitar e vamos ver alguns recadinhos aqui no Facebook. A Sheila Nunes está mandando boa noite, galera. O Ângelo Santos, do Sorriso Hornets, acompanhando o programa. Valeu, Ângelo. Aliás, valeu a todo mundo que está aqui. O Rodrigo Loura, de Bento Gonçalves. O Guilherme, opa, Guilherme, um abraço para você. Rio de Janeiro, curtindo vocês. A Sheila mandou aqui de novo. O Guilherme Nério, o áudio tá baixo. Ô, Ju, se você conseguir aí, dá uma ajustada nesse áudio pra gente. E o que você pede, a gente faz. Vamos ver mais alguns aqui. Obrigado por falar sempre da nossa página. O Inen Ramos. Tem também o Denilson Fonseca, enfim. Tem uma galera curtindo aqui no Facebook, manda o seu recado, porque a gente vai falar muito sobre futebol americano nacional. Para você que não sabia, existe muito futebol americano nacional. O que tem muito agora, Alan, que vai acontecer, né? A gente está na final aí da temporada, tanto que está aí a pergunta, você sabia que existe um campeonato brasileiro? Já temos os finalistas, mas os outros times que não chegaram na final, que só são 2, né? Tem que fazer as seletivas, né? O Denilson Fonseca está falando aqui do Recife Mariners, seletiva nos dias 10 e 17. O Mariners que nosso amigo Lucas Davi agora assumiu, é o novo head coach do Recife Mariners. Tem a Andresa também Dias mandando um boa noite, o Nalvo, o William. Tem uma galera boa aqui, o pessoal que gosta, acompanha o futebol americano. Se você não conhece, não gosta ou ainda não curte o futebol americano, essa é a oportunidade. A gente tem muito futebol americano aqui no Brasil e rolaram nesse final de semana jogos importantíssimos. Vamos colocar aí primeiro a Liga Nacional. Cris, Ju, por favor, põe pra gente aí a imagem da Liga Nacional, os resultados. Tá aí, ó, o Jaraguá Breakers, que já foi campeão nacional, ele agora está na 2ª divisão do Nacional. Foi 21-14 em cima do Juiz de Fora Imperadores, um jogão lá em Jaraguá do Sul, aliás, uma cidade que abraça muito o futebol americano. O Sorriso Hornets, que vem ganhando destaque também no cenário nacional, vem crescendo, venceu o Rio Preto Vailers por 13-6. O Vailers também é um time tradicional aqui de São Paulo, né? Vamos falar algumas peculiaridades dos encontros aí, falando do Sorriso Hornets e do Rio Preto Vailers, né? O Hornets está invicto no ano, né? Já são 10 ou 11 partidas sem perder. Foi campeão mato-grossense, assim, surpreendendo, né? Porque o Cuiabá Arsenal, que é o bicampeão brasileiro e era bicampeão estadual, não chegou nem na final. A final foi Hornets e Sinop Coyotes e o Hornets ganhou. E nesse jogo teve o Vailers saiu daqui do interior de São Paulo até o meio do Mato Grosso e chegou quase lá em Sorriso, o ônibus quebrou e o Sorriso Hornets arrumou uma van e várias vans, né, para ir buscar o pessoal. Então teve o jogo
por causa disso. Teve um atraso de uma hora e meia, mas graças ao espírito esportivo aí do Sorriso Hornets e um jogo disputado como a gente esperava, né? 13-6. Não dava muito para saber quem ia ganhar, mas acho que o fator casa e essa viagem gigantesca fez a diferença. Né? Lembrando que o Sinop Coyotes está fazendo um trabalho muito bacana no futebol americano, tanto no masculino quanto no feminino. Né? Eles estão crescendo bastante. Inclusive, foi campeão brasileiro ano passado no feminino. Né? Feminino. É importante frisar isso. O Mato Grosso está crescendo. Né? Não é só mais o Cuiabá Arsenal. Né? Tem também o Rondonópolis Hawks e o Luverdense Overwhelming, que esse nome não é tão fácil de falar, né? Mas, enfim, tá espalhando aí. É isso que a gente veio mostrar, né? Que existe e está crescendo muito. E quem tem vontade de jogar meninos e meninas, é só dar uma procurada no Facebook que tem time na sua cidade. Certeza, pode procurar que você vai encontrar. Agora vocês levantaram uma dúvida, não, falaram de uma coisa que realmente é uma questão importante no futebol americano nacional. O Brasil é muito grande, né? Um território gigantesco. E os times têm que encarar longas jornadas. E muitas vezes sem apoio, vai de ônibus, não consegue ir de avião, num conforto. Como que é? Vocês que já jogaram, para quem não sabe, tanto o Rodrigo quanto o Vitor já foram jogadores de futebol americano aqui no Brasil. Como que é encarar uma viagem, por exemplo, do que a gente vai falar daqui a pouco, do Cuiabá Arsenal, que saiu de Cuiabá e foi lá para João Pessoa encarar de ônibus. Pois é. O de ônibus é que é o detalhe duro, né? Porque eu fui pelo Crocodiles uma vez até João Pessoa para jogar a final do Brasileiro em 2013, né? Na verdade, eu fui na comissão técnica, eu era membro da comissão técnica, e de avião é mais fácil. Eu sofri muito mais quando eu viajei de Curitiba para Campo Grande pelo HP, na comissão técnica do HP, que foi uma viagem de ônibus, a gente sofreu horrores. E é pior ainda para quem é linha ofensiva e linha defensiva, né? Que são jogadores maiores. Sim, né? E o espaço do ônibus é pequeno, né? Exato. No avião também não é. Mas, Alan, eu acho que eu estou sofrendo nesse sentido mais agora, como jornalista, porque realmente a gente ampliou os horizontes com o Salão Oval, né? A gente já foi para todas as regiões do Brasil. Já fomos para o Peru, eu e você. E já fomos para o Mundial nos Estados Unidos. Então, as viagens agora são mais complicadas. Igual eu fui para Curitiba e ainda estou meio com o sono atrasado, edição de vídeos e tudo mais. Mas só não perdendo o gancho aqui, senão o pessoal de Jaraguá vai bater na gente. Né? Teve o jogo lá também, o Jaraguá Breakers voltando, né? Ficou um ano parado, se planejando para voltar para a primeira divisão. Eles foram campeões em 2013, conseguiram a vaga para a primeira divisão sendo campeões da Conferência Sul no jogo passado, ganhando de 21-20 do Gaspar Blackhawks. Um jogo apertadíssimo. Teve um field goal no finalzinho que não saiu do Gaspar e por isso que eles passaram. E agora é a continuação para ser campeão da Liga Nacional. Enfrentaram um time muito forte de Fora Imperadores, que também subiu, né, como campeão da Conferência Sudeste, e que tinha o Casey Frost, quarterback americano, bicampeão brasileiro pelo Corinthians e que joga muito. Então eles estão enfrentando pedreira atrás de pedreira, estão chegando invictos na final, assim como o Sorriso Hornets, e a final vai ser ou 2 ou 3, eu que não tenho a confirmação, mas é no final de semana de 2 ou 3, o Breakers saindo de Jaraguá do Sul até Sorriso, porque o Sorriso tem a melhor campanha. Pois é, os times vão viajar muito. E vamos continuar falando dessa distância do Brasil. Vamos falar da Liga Nordeste. Ô Gil, põe pra gente a imagem aí, porque tiveram jogos nesse final de semana. A gente vai ver os resultados agora na sua tela, tá aí. O Marechais venceu o Templários por 36-13. Isso foi no domingo, assim como também no domingo. O Scorpions venceu o Redentores por 29-26, mais um placar apertado aí. Então, mostrando, tem futebol americano por todo o Brasil. Então, você que não conhece, que precisa conhecer, que quer conhecer, tem curiosidade, fica ligado agora aqui na Rede TV, no programa Salão Oval, porque a gente vai falar muito sobre isso. Vamos dar uma passada nesses jogos aí. O que rolou para vocês? Para falar dessa coisa de que tem no Brasil inteiro, Arco Verde é uma cidade no meio de Pernambuco, do estado Perfeito. de Pernambuco. Tem também o Carrancas, que fica lá em Petrolina, que é na outra ponta de Pernambuco. No Nordeste a gente só tem Pernambuco com o Campeonato Estadual, mas eu acredito que vai espalhar por aí. O 36-13 do Marechais, os mandantes eram realmente os favoritos, né? Então o Redentores o Arco Verde Templários deu um trabalho aí para o Marechais, mas né, não conseguiu segurar o jogo inteiro. Agora, o Scorpions, que é o invicto, que realmente está vindo com tudo, teve muito trabalho para vencer, né? 29-26,
O meu amigo aí tem uma curiosidade do Felipe Dantas, que joga no Natal Scorpions. Ele já foi campeão em Portugal, na Hungria, foi para o Mato Grosso jogar no Sorriso Hornets, e quem diria que ele ia ser campeão no estadual, ganhou, tá no Natal Scorpions, que é outro time que no começo da temporada... Era uma dúvida ainda, uma incógnita, né? E ele está na final de novo. Então, o segredo para ser campeão em qualquer lugar do mundo é contratar Felipe Dantas. Como que você vê hoje, Rodrigo, esse desenvolvimimento do esporte também fora das grandes capitais? Porque aqui no Rio, em São Paulo, a gente já tem uma tradição um pouco maior, mas outros estados ainda estão alavancando o esporte. Como que você vê isso? Eu acho, primeiro, que é fundamental isso, né? Porque ele acaba, esses esportes, o futebol americano, fora dos grandes centros, ele acaba se tornando o primeiro esporte da região. Porque você vê, por exemplo, a gente no Centro-Oeste, a gente está enchendo o estádio, a gente está fazendo público maior que futebol. No Norte, a gente consegue fazer público maior que futebol. Então, quando você sai dos grandes centros e do eixo Rio-São Paulo, na verdade, o eixo do futebol americano é mais ou menos ali Sul, Rio, São Paulo, Minas, né, mais ou menos hoje. Então, assim, quando você sai dessas regiões, você tem espaço para o crescimento do esporte. O maior problema que a gente vê muito esse problema no Rio, é você competir com o futebol. Você não vai competir com o público, o gramado não é liberado para a gente jogar onde tem times fortes de futebol. Quando você tem espaço para crescer, você vê no próprio Paraná. O time mais forte que tem no Paraná, hoje, Crocodiles, que é o Coritiba, Sim. que é um time que está sempre nas cabeças do futebol americano. O Coritiba Futebol não consegue os mesmos resultados. Então, isso acaba colocando o Crocodiles nos highlights, né? É um time que o torcedor gosta e dá orgulho ao torcedor coxa branca, né? Torcer por um time que é um dos melhores do país. Então, assim, ter esse espaço é fundamental. Quando a gente sai, por exemplo, de Araguá, que tem essa oportunidade de ter um time que leva o nome da cidade, o próprio João Pessoa Espectros, né? Que leva o nome de um estado, né? Não só da cidade de João Pessoa, mas do estado da Paraíba. Assim, isso para o jogador é um motivo de orgulho imenso e também para eles lá, para o torcedor, que tem uma torcida extremamente apaixonada naquela região, é um ponto de apoio muito grande. Facilita o trabalho do crescimento do esporte, né? Bacana, vamos ler mais uns... Eu estou vendo um aqui, Alan, muito divertido. Vai lá. O Carlos Cox, que é americano, joga no Spectros, falando assim, eu não estou entendendo muita coisa, mas estou assistindo, estou aqui. Boa. Tem o Celso Rodrigues... tem o Vitor Rodrigues, está aqui garantindo a BFA. Daqui a pouco a gente fala da BFA, aliás, fica aí, porque a gente vai falar tudo dessas duas partidas que definiram o Brasil Ball. Segura um pouquinho aí que a gente já fala tudo, inclusive os lances, você já viu um pouquinho aí, vai continuar. Está aqui o Luiz Eduardo falando Blumenau, vai Spectros, o Antônio Carlos, o Super Bowl aqui, salve rapaziada, beleza. Luísa Hager acabou de entrar aqui também, a Neia Marques, todo mundo curtindo o futebol americano nacional. Aliás, curte, compartilha, manda pra galera, vamos conhecer, vamos divulgar o futebol americano nacional, que é muito bom. E chegou a hora, vamos falar? Não, calma, tem uma coisa legal aqui que mandaram um recado. Boa. Do Gaspar Blackhawk. Já passou aqui, mas acho que era Rafael que falou. O Pizeta está aqui, o presidente da Federação Catarinense. Lembrar do Gaspar Blackhawks, Alan, a gente foi meio pioneiro de ir lá para o Peru para o primeiro torneio sul-americano, né? Aventura. A gente já vai ter o terceiro agora de novo no Peru, o segundo foi no México. E o Gaspar Blackhawks vai ser o representante brasileiro nos dias 14, 15 e 16, se não me engano. A gente não vai poder acompanhar porque no dia 16 vai ter Brasil e Argentina no Mineirão e com certeza a gente vai estar lá, como a gente está em todos os lugares. Então, é uma boa lembrança aí que para o Gaspar Blackhawks ele não está em nenhum campeonato brasileiro, mas ele vai representar o Brasil no Sul-Americano. Aliás, também mandaram para o Rodrigo aqui um recadinho. Fala aí, Rodrigo. O Vinícius Barros, técnico do Big Riders, está mandando um recado aqui, falando para a gente, né, que vai ter no dia 9 de dezembro agora, a final do Nacional Feminino, jogão, o Big Riders contra o Fluminense Cariocas. Então, jogão. Dia 9, as Cariocas aí, num embate praticamente de quintal, e no dia 9 o Brasileiro Feminino, a final no dia 10, a final que a gente vai falar daqui a pouco. Pois aliás, vocês também acabaram de comentar uma coisa aqui, tem muitos times
que vocês provavelmente não vão, para quem não conhece o futebol americano nacional, não vai saber o nome, mas muitos vocês sabem, porque eles são associados aos times de futebol, assim como Corinthians, Cruzeiro, ajuda aí, Fluminense já teve, Palmeiras, Ponte Preta, Palmeiras, Santos, a Luz aqui em São Paulo. Curitiba. Então, se você torce para algum desses times também, tá na hora de acompanhar o futebol americano também, porque eles falam e divulgam o futebol americano nacional. Tem lá em Manaus também, tem em todo lugar. Em Manaus tem o Nacional Cavaliers e o Tarumã Broncos, que são de futebol, e tem o time de futebol americano. Não, muito bem. Então chegou a hora, vamos falar dos 2 jogaços que definiram o Brasil Ball. Foram 2 partidas incríveis que rolaram nesse final de semana. Ju, coloca pra gente aí os resultados, vamos começar pelos resultados, daqui a pouco a gente mostra os melhores momentos de cada partida. Já tá aí na tela, ó. No sábado, dia 18/11, rolou essa partida incrível. O Vitor esteve lá, junto com o Kaká, que também faz parte do Salão Oval. Aliás, o Kaká, o Bruno, o Felipe, a galera o César, a galera que faz o Salão Oval acontecer em outras mídias, que agora também colabora com a gente aqui nessa nova casa, a Rede TV. Mas o Curitiba... Casa, né? E aliás, vocês viram, né? Que redação magnífica aqui de fundo. Mas foi 17-10 para o Cruzeiro, um jogaço ali, os 2 últimos minutos incríveis. Foi acho que para matar do coração qualquer um dos torcedores. E o amante de futebol americano esperava isso e realmente correspondeu à partida. Assim como lá em João Pessoa, teve o João Pessoa Spectros vencendo o Arsenal, que encarou uma viagem gigantesca até João Pessoa e venceu por 40-21. Vamos começar então falando de João Pessoa Spectros e Cuiabá Arsenal. Ju, coloca pra gente os melhores momentos e aí a gente vai comentando sobre essas partidas. Tá aí, a torcida, que era uma coisa que a gente não via e agora tá ficando cada vez mais comum. Mas no Nordeste, essa torcida é a torcida, né, do Brasil. Eles realmente empurram o time com uma força absurda, né? Esse que a gente tá vendo correndo aí foi o Pingo, ele fez 2 touchdowns na partida, foi o destaque do jogo, além dos touchdowns, ele carregou o time, né, foi responsável pela virada. Esse a gente está vendo aí o último touchdown da partida, né? Um punch que o João Pessoa Spectro chutou e aí acabou batendo no retornador do Arsenal e foi levado até o fim aí para um novo touchdown. Realmente a viagem deve ter feito com certeza algum efeito no Cuiabá Arsenal, que começou muito bem no jogo, né? Começou ganhando, o KJ fazendo touchdown e interceptando o Dantas, né? O Rodrigo Dantas, que é quarterback da seleção brasileira. E aí o Pingo, a partir do segundo quarto, o Pingo liderou o ataque aí do Arsenal para uma grande virada. Agora sim, a gente está vendo o começo, esse é o primeiro touchdown do KJ, o Ken Joshan, que é o técnico, running back, wide receiver, cornerback, tudo do Arsenal. E além de tudo, ele é olheiro da NFL, gente. Então ele está olhando aí os jogos, aí a interceptação do KJ em cima do Rodrigo Dantas. E a partir então do segundo quarto a gente tem o show do Pingo, que sensacional, olha a corrida dele aí, quase fazendo o touchdown. E na próxima jogada a gente já tem o touchdown do Pingo, que é da seleção brasileira, né? A gente tem 9 jogadores da seleção brasileira no João Pessoa Spectros e 2 da seleção brasileira no Cuiabá Arsenal. Os 2 do Cuiabá Arsenal, vou lembrar que é mais fácil, é o Atila, já teve no Mundial em Ohio, e o Duzão, que para mim, eu sou fã do Duzão, uma grande revelação aí do futebol americano nacional, o nose tackle aí do Cuiabá Arsenal, tá na seleção, vai jogar aí pela primeira vez no Mineirão, dia 16, e esse é o retorno do Carlos Cox, que falou que não tá entendendo a gente, que ele é americano, né? Mas ele joga muito, eu acho que talvez, Alan e Rodrigo, dessa final que a gente vai ver entre Sada Cruzeiro e João Pessoa Spectros, ele seja o jogador que está um pouquinho acima de todo mundo, tecnicamente. Ele realmente é de outro planeta, o Carlos Cox. O que ele faz na defesa aí, também às vezes como wide receiver do João Pessoa Spectros, é um nível além, assim, é um nível além. Para você que está perguntando aí se a Rede TV vai transmitir o Brasil Ball, olha, essa é uma grande alternativa. Vamos fazer o seguinte, assim que terminar o programa, vamos criar uma hashtag, Rede TV transmite o Brasil Ball, alguma coisa nesse sentido, a gente vai criar lá no Salão Oval, coloque e você compartilha, porque aí quem sabe eles conseguem levar uma galera lá para a gente transmitir isso ao vivo.
E o Davi fez aqui um questionamento, já que você falou de uma coisa engraçada, ele falou assim, ó, estou invocando o Silvio Luiz para narrar o Brasil Ball. Olha que sensacional, uma figura mítica do futebol, de repente narrando o futebol americano nacional. Vamos ver, né, quem sabe isso não acontece. Vamos fazer uma campanha, vamos marcar a Rede TV lá no Facebook e fazer essa campanha para, de repente, eles transmitirem. Mas vamos curtir bastante essa transmissão, compartilhar bastante essa transmissão e a da próxima terça também, né? Então vamos mostrar que tem audiência e força. Então agora vamos falar do segundo jogo que rolou, a semifinal, entre os dois times que a gente mais esperava. Aliás, esperava antes, né? Porque antes do Croco tirar o Rex do páreo, era Rex e Sada. Quando o Croco tirou, a gente ficou aguardando essa partida e foi realmente um jogaço. O Vitor esteve lá, narrou, numa transmissão ao vivo que chegou a bater 3.000 pessoas, foi juntando o YouTube e o Facebook, que foi uma coisa espetacular para o nosso esporte. E o jogo em si, né? Falar o quê, né? Que partidaça. Deu para ver o nível do futebol americano nacional ali representado numa escala bem superior, bem bacana. Vamos comentar então um pouco. Ju, põe pra gente as imagens então de Coritiba e Sada Cruzeiro. Tá aí. Vai lá, Vitor, você que narrou, vamos falar dessa partidaça. Começou o primeiro quarto nervoso, né? Os times cometendo erro. Olha esse erro, o Médici e o Mega se marcaram e não fizeram touchdown, né? Então teve 2 field goals errados aí no primeiro quarto, muitas faltas. Mas acho que toda vez que os times vão para um jogo muito decisivo e num estádio grande, como o Couto Pereira, o nervosismo começa antes do bom jogo. E o show começou com o Delmer. Olha o que o Delmer fez, driblando aí a defesa... Não é a dele, né? Vamos deixar claro, né? Não é a dele. Ele driblando a defesa do Sada Cruzeiro, que é a melhor do campeonato. E aí o Adam Rodrigues fez esse touchdown marcado pelo Clinton Greenaway, um americano. A separação que o Adam conseguiu é extraordinária. Aí o Croco ampliou para 10-0 aí com o Rebelo, que é um menino sub-19, né, no nosso assunto aí. E já no último quarto veio a reação que o Croco acho que cansou, eu não sei, a gente estava falando, né, Rodrigo? Não sei qual foi o fator aí. No finalzinho, o Sada Cruzeiro acelerou. Olha essa recepção aí do Sagat. E a gente teve o touchdown agora do Álvaro. Ele sempre faz um dele correndo, né? Aí foi meio não é o touchdown ainda. Isso aí foi quando a defesa segurou ele. É depois que o Álvaro vai conseguir. Aí a gente teve todo o trabalho, na verdade, da defesa do Croco e o Rocha, que protagonizou esse momento aí que o Croco conseguiu segurar um pouco o Sada Cruzeiro, né? Partiu para o field goal 10-3. E aí agora a gente tem o Álvaro passando para o Mega e o Rocha salvando de novo o touchdown. Mas aí na jarda 2 não teve mais jeito de impedir o empate. Agora sim o Álvaro entrando na end zone. O Álvaro que é também da seleção brasileira. Ele e o Rodrigo Dantas são os... Que é uma curiosidade, né, da partida, né? Exatamente. Os 2 quarterbacks dos 2 times finalistas estão na seleção brasileira. E aí o fumble forçado pelo Igor Mota e a recuperação sensacional do Rox Rodolfo Santos para a virada. Todo mundo já estava esperando uma prorrogação e o Igor Mota e o Rox garantiram a vitória aí do Sada Cruzeiro. Aí já era no finalzinho, mais um fumble forçado pelo Pivato e recuperado pelo Ryan David, outro menino sub-19, começou a jogar esse ano e já está na seleção. Coisa de louco, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. O Gabriel Pita, que é lá do Tsunami... Vai vir aqui semana que vem. E ele mandou aqui um... Hashtag Brasil Ball na Rede TV. Essa é boa, hein? Vamos considerar essa daí. Daqui a pouco a gente pensa nisso direitinho. Quem sabe? Vamos, né? Um ao vivo aqui pelo Facebook da Rede TV. Vamos conversar. Deixa o Rodrigo falar um pouco do jogo, que ele conhece o Paraná como poucos. Aliás, por que você conhece o Paraná como poucos, eu fui um jogador bem ruim do Crocodiles. Bem ruim. E depois Não, foi ruim mesmo. E depois eu fui parte da comissão técnica do Crocodiles, que foi campeão brasileiro em 2013. Em 2014 e 2015 eu estive no HP, né? Inclusive, a primeira vitória do HP sobre o Crocodiles, eu era o técnico do time. Eu era coordenador ofensivo na prática, né? E trabalhava junto com o Carlos Coppi, que todo mundo conhece, né? Que faz um trabalho brilhante na defesa. Eu acho que esse final de jogo, ele foi muito decidido. Aliás, tirando alguns lances, por exemplo, o TD do Adam e tudo, foi um jogo muito forte de trincheira, né? Um jogo muito forte. O TD do Álvaro, por exemplo, o Álvaro foi tacleado por 1. Mas o trabalho da linha ofensiva em cima da goal line foi espetacular, foi brilhante, porque a linha defensiva do Crocodiles é muito forte.
É uma linha difícil de segurar e os caras conseguiram fazer esse trabalho muito bem. E depois, os fumbles forçados por jogadores de linha defensiva desculpa, o último fumble forçado por jogador de linha defensiva do Sada, né? Então, assim, eu acho que tem um trabalho muito forte ali de trincheira dos dois times. O Crocodiles é um time que sempre teve a trincheira muito forte, a defesa do Crocodiles sempre foi uma defesa muito forte, brilhante, e conseguiu segurar o Sada muito bem. No final do jogo, aconteceram aquele último passe, que caiu em uma jarda. Foi pro Mega aquele passe? Foi. Então, aquele passe pro Mega... Não, no canto foi o Sagat. Foi o Sagat, então. O primeiro. Cara, uma ducha de água fria. O cara recebeu a bola e cair quase dentro da... Na hora eu fiquei na decisão de narrar touchdown ou não, mas eu falei, não, ele foi Pois é. E 2 drives seguidos eles foram parar no mesmo lugar, né? E no primeiro, a defesa do Crocodile segurou e forçou o field goal. 3 ações do Rocha, o Rocha tá foi na seleção. Um monstro. O Rocha sempre foi um monstro, né? E depois, assim, 2 vezes a pressão de um time do porte do Sada ali na porta, é difícil de segurar mesmo. Qualquer time cederia, é difícil mesmo. Não, o Crocos fez o melhor trabalho. O Dan Levy, que é o americano técnico do Sada Cruzeiro, entrevistei ele na sexta, um dia antes do jogo. A expectativa dele era o jogo mais difícil, foi o jogo mais difícil. O Croco realmente pressionou muito o Álvaro, que né, ele é hiper protagonista, quase 60% dos pontos do Sada Cruzeiro vem das ações dele. E no jogo ele não conseguiu trabalhar tanto, né? Nas horas cruciais ele foi, mas ele não apareceu tanto quanto nos outros jogos. Mas acho que o Tritões já mostrou um caminho de como talvez parar o Sada Cruzeiro, né? Que é a grande sensação para quem, né, a gente está falando aqui no nosso mundo, mas o Cruzeiro chegou com tudo. Teve um projeto aí que é o Sada Cruzeiro no voleibol, que é tricampeão mundial de voleibol. Eles pegaram esse mesmo projeto e colocaram no futebol americano. Então eles vieram com tudo para ser campeões merecidamente, né? O que está dando certo no vôlei, por que não espalhar para os outros esportes? A gente só tem que aplaudir o Cruzeiro. Se você me permite, só fazer só uma observação sobre o Delmer, que vocês falaram naquela corrida que não é dele. O Delmer ele é conhecido no Paraná como um cara que ele é difícil de derrubar, ele recupera fumble muito bem e corre para TD. Ele é muito rápido, né? E ele foi o... Mesmo sendo mais fortinho. Nossa, ele é imenso, ele é grande, forte e rápido. Sim, sempre foi muito rápido, desde que eu conheci ele em 2009. E ele ali estava de punter, ele foi punter no Mundial pela seleção. Verdade, então, bem lembrado. Não era dele correr a tantas jardas, mas ele estava numa posição que ele faz. E ele foi jogador de futebol, né? Então ele tem a perna muito forte também. Sim. Tem facilidade. Quem quiser ver toda essa história, tem no nosso canal do YouTube. Entrevistei o Delmer e o Adam. Eles abriram o coração, a vida toda. Então é só procurar Salão Oval aí no YouTube. E tem tudo sobre essa participação do Brasil no Mundial. O Vitor esteve lá. Então tem imagens de jogos, tem entrevistas, tem bastidores. Tem muita coisa legal no nosso canal no YouTube. Antes de continuar, deixa eu só corrigir aqui. O Pita não está mais no Tsunami. Ele está na Lusa Lions. E aí o Jason Braga fez um comentário, aliás, um parceiro também incrível, tira fotos maravilhosas. Um abraço, Jason. Ele mandou um abraço pra gente aqui e lembrou, o Pita joga em todos os times. E é verdade, ele também tá em todos os times. Mas vamos pensar na sua hashtag, Pita. Vamos só ver mais uns aqui. Manda um abraço pro pessoal do Recife Apaches Futebol. Então, um abraço pro Recife. Que foi campeão da segunda Gustavo divisão Henrique. do Pernambucano. Boa. O pessoal do Everton manda um abraço pro Breakers. Breakers, um abraço, o time lá de Santa Catarina, que a gente acabou de mostrar aqui, falar um pouquinho. Fala da Liga Nacional. A gente não vai conseguir falar de tudo hoje nesse primeiro programa. Estão pedindo também muito flag aqui. A gente vai conseguir estruturar isso aqui e de uma forma mais interessante para frente, no sentido de colocar todos os assuntos do futebol americano nacional. Por enquanto a gente tem um ênfase, é um primeiro espaço, então a gente tem um ênfase para o que está acontecendo de principal no futebol americano nacional. Então os outros nos desculpem, numa próxima a gente vai falar de tudo isso. Mas compartilhe para a gente. Exatamente, porque a gente precisa desse espaço. Abrindo esse espaço, a Rede TV deu pra gente essa oportunidade. Se vocês compartilharem, curtirem, assistirem, isso vai ganhar vida e aí a gente vai ganhar espaço para falar mais, muito mais sobre todos os times e tudo que rola no Brasil. O Coach Matos, um abraço, dizendo que você é mito. Quem? O Arno. O Arno é jogador do HP. Boa. Um abraço, cara. Obrigado. Então vamos fazer o seguinte, o Vitor esteve lá no jogo, assim que terminou ele desceu correndo pro campo, ainda na adrenalina da partida e fez uma entrevista. 300 metros, porque eu corri do lado para o Cruzeiro, depois, para chegar para tirar foto do Cruzeiro, aí depois eu corri
para entrevistar o Delmer, que eu não coloquei no ar ainda. Pois é, então vamos colocar no ar a entrevista. Ju, coloca pra gente a entrevista que o Vitor fez assim que terminou a partida, ainda ofegante. E vamos ver o que rolou nessa entrevista aí. Opa, peraí, entrou as imagens, então daqui a pouquinho a gente coloca a entrevista. Outra coisa que me chamou... Ah, bom, agora foi, vamos lá. Que jogo, gente, pelo amor de Deus. Sensacional, quando tudo parecia que ia para a prorrogação, tem uma pessoa que estragou a prorrogação. Obrigado. Rox, como é que foi aquilo, a presença de espírito? E o coração veio na boca, né? Vem, mas é uma coisa que a gente vem falando isso na defesa o tempo todo, que quando o ataque não conseguir produzir, seja lá qual for a adversidade, que a gente tem que se manter em pé o tempo todo e acreditar até o apito final, e é isso que a gente vinha falando durante todo o jogo, de acreditar no turnover, de forçar o turnover, de ir atrás do turnover. E acreditem ou não, a hora que ele começou a correr com a bola na mão solta, e eu vi o Igor correndo atrás, eu pensei comigo, falei fumble. E você já antecipou, é a presença de espírito. Sagat, o que foi aquilo? Né? Aquilo naquele canto, meu Deus do céu. Foi o que eu pude fazer, né? A gente treina para poder fazer isso e quando vem a oportunidade eu tento mostrar o meu trabalho, né? E que bom que hoje consegui fazer isso, né? O Álvaro também com os passos dele. Para de ser humilde, pode aproveitar seu momento, jogar para cima de mim. Foi incrível o jogo todo. Sabemos que não foi fácil, todo mundo viu a dificuldade que nós passamos, mas independente de tudo a gente não deixou de acreditar. Cada bola, cada passe, cada corrida, botar o coração junto que dá certo e foi o que aconteceu. Álvaro, teve aquele lance dele, chegou nas jardas 1, mas não aproveitou o touchdown, né? Sim. Como é que foi aquilo na sua cabeça que comanda o ataque? Deu uma baixada ou é aquilo da memória curta, voltar pro jogo? E vocês voltaram pro jogo, você fez o touchdown, enfim, virou o jogo. A gente também trabalha esse tipo de situação, é muito importante. Como quarterback, mentalmente está pronto. O coach sempre trabalha isso comigo, me cobra de frieza, de saber, tipo, o jogo nunca só acaba quando apita. Pode ser um clichê, mas foi o que aconteceu hoje, só acabou. Então eu como comandante do ataque, continuei lá acreditando, a gente fez nossas modificações, adaptações para esse jogo, e aí a gente percebeu que a gente tinha um caminho para poder chegar lá, a gente usou esse caminho para chegar lá. Obviamente que o fumble no final para poder ganhar o jogo foi uma coisa extra, mas ainda assim a gente conseguiu empatar, faltando acho que 4 minutos do quarto, a gente chutou um field goal, logo em seguida a gente fez um touchdown e continuou no jogo, manteve o jogo vivo para trazer essa oportunidade do fumble. Isso passa muito, acho que, pela questão mental de todo o ataque. Eu tento dar um exemplo, talvez o seu quarterback ficar como o centro do ataque, mas eu preciso que todo mundo jogue junto comigo. Então eu preciso inspirar todo mundo e trazer todo mundo junto comigo. Mas o Croco jogou muito bem e essa resiliência mental foi importante para poder chegar nesse momento e virar o jogo. Então, eu acho que ela foi o que fez a diferença. Talvez se a gente chegasse no quarto perdendo por 10 e aí a gente desse aquela amolecida e não tivesse vontade de continuar, não tivesse a resiliência mental para poder continuar, não teria sido esse o resultado final. Então eu acho que ela foi, nesse caso, do ataque inteiro, não só meu. Eu só dei o exemplo e trouxe o ataque junto comigo, mas o ataque todo participou. Acho que ela foi o que definiu realmente o jogo. Então, Alan, o que é legal do Cruzeiro, que contratou 9 jogadores aí sensacionais, seleção brasileira e tudo mais, mas o trabalho que, por exemplo, o Sagat, que a gente não conhecia, o Conrado, o Ryan David, são pessoas que vêm das categorias de base que estão ganhando um status quase tão grande quanto os jogadores da seleção, graças ao trabalho e desenvolvimento que está sendo feito lá no Sada Cruzeiro. Então, o tempo é aliado do Sada Cruzeiro e inimigo dos outros times, porque quanto mais passa, a diferença técnica dos superstars e dos rookies, né, os calouros, fica menor e todo mundo fica muito bom. Você acha que, por exemplo, o Cruzeiro vai fazer, como o Corinthians fez num determinado tempo, foi
esteve num grau acima das outras equipes e conseguiu ser bicampeão nacional. Você acha que caminha para isso? Eu acho que não, Alan, porque agora está muito mais competitivo do que na época que o Corinthians foi bicampeão, né? Tem muito mais times e a gente, para mim, e agora eu vou falar uma polêmica aqui, eu ainda acho que o T-Rex é o melhor time do Brasil. E ele não está na final, né? Num jogo nesse nível, tudo pode acontecer. Então eu acho que o T-Rex, o Sada pode ser campeão esse ano, ou bicampeão, até, sei lá, mas é difícil, né? Esse jogo foi, se jogarem de novo, o Croco pode ganhar. Outra coisa que o Cruzeiro, assim como o Rex, vem fazendo, e acho que ninguém que acompanha o futebol americano imaginava isso, é permitir que alguns atletas vivam desse esporte aqui no Brasil. O que era surreal, né? O que era surreal há um tempo atrás, vocês que estão nessa há muito tempo e eu que tive a oportunidade de acompanhar um pouco, isso era surreal e já está virando uma realidade, né? Olha, em 2011, o Rodrigo, meu xará de nome e sobrenome, Rodrigo Matos, o Todd, QB do Crocodiles, ele falou assim para mim, em 10 anos teríamos jogadores profissionais. Eu falei, você está louco. Ele falou, não, em 10 anos a gente vai ter jogadores profissionais. E está começando a se realizar. Eu acho que é importante a gente ter isso. O que aconteceu com o Corinthians, que o Corinthians tem um timaço, o Corinthians tem um time com condições de escolher jogadores e realmente trazer jogadores começarem a viver disso, é uma pena que isso acabou. Tá? Porque, na verdade, o problema não é ter times assim, o problema é a gente não ter times assim e se conformar com isso. E o ideal é que a gente tenha cada vez mais times profissionais. Né? Então, a gente ter 5, 6 times profissionais, quem quiser ser campeão brasileiro não vai ter escolha. Vai ter que começar a caminhar nesse sentido. É muito difícil você batalhar contra times que treinam o dia todo. A gente estava falando do Sada, a gente vê nitidamente que a qualidade física dos jogadores mudou muito. O Cauã Pivato do Crocodiles era um cara Um cara assim... Não, ele era muito mais forte, mas ele não era um cara seco como ele está hoje. Hoje ele está um atleta mesmo de ponta, com um corpo de atleta de ponta. Então, ele é só um exemplo, como os outros que estão lá. O Taylor. É verdade, né? O Taylor. Diego Sarado Taylor. Era o gordo Taylor, né? Agora acho que já nem dá mais para o gordo Taylor. Mas então, esse tipo de coisa é o que a gente gostaria de ter. Uma vez eu tive a oportunidade de falar para a seleção brasileira meu Deus, na Unicentro lá em Irati, e eu falei para eles, o ideal é que vocês não precisem pagar por mais nada, e a gente vai trabalhar para isso, para que ninguém precise pagar por mais nada. O Sada está conseguindo isso. Eu vejo a iniciativa Sada com bons olhos. E o Rex, que não tem por trás um time de futebol, não tem todo esse apoio, já consegue isso também, né? Sim. O Rex, por outros fatores, são vários caminhos para chegar no mesmo resultado, né? O Rex também consegue treinar todo dia, ter todo um apoio. A região, né, nem mais só a cidade, a região abraçou o Rex, que é super legal. Você passa nas estradas ali de Santa Catarina, na região, você vê as empresas usando o Rex como garotos propaganda. Propaganda, verdade. Então, são caminhos diferentes para chegar num mesmo lugar que é a excelência do futebol americano. Exato. Bom, vamos aproveitar aqui e mandar mais uns recadinhos. A Sônia, beijos para os amigos, beijo para você, Sônia. A Iva Garcia de Oliveira, como é gostoso ver o futebol americano nacional na Rede TV, realmente é muito gostoso. Guto Souza, que já foi presidente da CBFA, ele quer fazer um debate aqui sobre o Corinthians e Steamroller, a gente vai para uma próxima, a gente pensa nisso. Quem mais? O Cadux faz Cadux, é isso mesmo, faz uma pergunta. Quais são os times profissionais do Brasil? Profissional, acho que nenhum. Nenhum está profissional. Mas alguns conseguem ter jogadores. De profissionalização. O Sada Cruzeiro é o maior exemplo, tem vários jogadores já sendo pagos para viverem lá e trabalharem, estudar, todo dia pensar só nisso. E aí a gente tem mais os americanos que vêm para cá, e quase todos os times têm algum americano, para poder jogar. Então, lá no Spectros tem o Carlos Cox e o Adolfo Barnes, no Croco tem o Drew Banks. Então, todos os times têm um ou dois americanos que já vivem disso. E também tem times que ajudam, né? Tem a Bolsa Atleta. Eu acho que o Juventude tem, desculpa te interromper, eu acho que o Juventude tem jogador. O Cauã, quando ele foi para o Juventude, ele foi com ajuda, profissional, né? Sim, com ajuda de custo, né? Eu lembro que eu falei com o Cauã em Timbó, e eu falei, você já está vivendo disso. Não é bem assim, mas a metade do caminho. E agora ele já está no caminho inteiro no Cruzeiro, jogando assim. Lá em Manaus também, que eu lembro, tem ajudas de custo, né? Ajudas para alguns jogadores
E outra coisa que a gente viu e que nos últimos anos a gente percebeu isso muito, as imagens, né, do jogo entre o Croco e o Sada, obviamente era o Couto Pereira, e não foi só o Couto Pereira que sediou o jogo, né, do Brasil, foram vários estádios, inclusive alguns da Copa, que abriram esse espaço para o futebol americano já não nacional. são mais alguns da Copa, porque na Copa tem 12 e são 7 já que foram usados, né? Pois é. Esse ano a gente teve o 7º, que foi a Arena das Dunas, que recebeu o jogo tanto... vai receber a final, inclusive, Verdade. do Natal Scorpions, né? E também do América Bus, que jogou os 3 jogos da fase regular do Campeonato Brasileiro da primeira divisão na Arena das Dunas. Então a gente teve, no ano passado, que a gente foi lá também, na Arena da Amazônia, a Arena Pantanal, que foi a segunda, a Arena Pernambuco, que foi a primeira, o Mineirão, que vai de novo receber agora jogo, e vai ser só Brasil e Argentina, dia 16 de dezembro. A gente vai comentar muito disso no próximo programa. Exatamente. No Sul ainda não teve. Sul teve, lógico que teve. A gente também foi para lá, dia 18/12 do ano passado, o Gigante Ball, o Juventude. Que foi lindíssimo. Foi né? lindíssima a produção. A irmã do Cristiano Ronaldo cantou lá, inclusive. O Santa Maria Sordes começou a ser um super time ali. Ganhou o Gigante Ball 21-3 do Juventude, lá no estádio do Inter. Então, e o recado fica aqui, Alan, que a gente sempre fica batendo nessa tecla. O futebol americano não estraga gramado de É futebol. um mito, né? Se quebrou o mito. Só 7 estádios de Copa do Mundo já teve jogo. E a Arena das Dunas vai ter o 6º jogo esse ano de futebol americano. Tá lá. Pois Tendo é. futebol e futebol americano. Então, ó, Go Dogs, está aqui o Júlio César, também o Blumenau Vikings, novo time chegando, o Ivan falando aqui também que a profissionalização do esporte está chegando no país, a gente espera e torce muito por isso. Torcida Maremoto, tal, quer que manda um abraço pro Kleber Andrade do Espírito Santo, um abraço. Mané Garrincha, alguém aqui citou, Mané Garrincha rolou? Eu não lembro. Teve, verdade, a cena também foi Ó, lá, pronto. que tanto jogo. Teve Quem mandou Tubarões foi o e Ives. Cerrado e Goiânia Rednecks, o Tubarões ganhou também. E aqui em São Paulo, a Lusa, né? O Canindé O Canindé cede muito todos já os jogos da recebeu, Lusa em casa. A Vila Belmiro teve já 2 jogos, que foi a final do Torneio Touchdown em 2010, que o Vila Velha Tritões, da torcida Maremoto Laranja, ganhou do Vasco, e teve um amistoso do Corinthians e Santos no ano passado, o Corinthians ganhou de 26-9 na Vila Belmiro. Mas, né, cadê o Palmeiras no Allianz Parque? Nossa. Cadê Houve essa expectativa, né? É. Houve essa expectativa, parece que ia rolar um jogo, acabou que não rolou. Por mas que quem não sabe, né, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque ou na Arena Corinthians? Por que não? Pois é. Vamos falar um pouquinho antes de fechar o nosso programa aqui, que nosso tempo daqui a pouquinho está se encerrando. Vamos fazer uma projeção. O que vai ser dessa grande final do Brasil Ball? O que vocês esperam dessa partida entre Spectros e Sada? O convidado fala primeiro. Você quer que eu fale primeiro? Furada, hein? Não, eu espero um jogaço, né? A gente tem, como a gente já conversou antes, a gente tem os 2 QBs da seleção jogando, 2 defesas muito fortes jogando, 2 times... Só para quem não conhece, o quarterback é aquele cara que recebe a bola e vai lançar. E sim, dois times de primeira linha, com só a diferença, assim, um time em processo de profissionalização e um time que não tem esse mesmo viés hoje, que é um time que joga junto há muito tempo, né? Um entrosamento antigo. Então, assim, cara, vai ser jogão. Eu, na boa, não perco esse jogo por nada. Não, dia 10 na Arena Independência, né? Que é outro grande estádio lá em Minas Gerais. Aliás, Mais um estádio de soccer? Mais um estádio de soccer. Aliás, Minas Gerais vai virar a capital do futebol americano nacional nessa semana aí, né? Que é dia 10 a final do Brasileiro e dia 16 Brasil e Argentina. Eu acho que um fator principal aí, né, desse jogo é que o time que está em processo de profissionalização vai jogar em casa e o Spectros acho que não vai conseguir viajar de avião, mas mesmo assim é uma diferença. Se o jogo fosse em João Pessoa, eu diria que o Spectros seria o favorito. O jogo sendo em BH, o Sada Cruzeiro é favorito, mas é aquilo, 55-45, né? O Spectros é também, como o Croco, casca dura, é o time que, se tiver 10 torcedores lá, vai valer pelos outros todos do Sada Cruzeiro. Isso. Então, eu acho o Rodrigo Dantas inteligentíssimo para comandar todo o ataque, a defesa também, outra defesa cascadura. Então, eu acho que o fator casa dá esse 55-45 para quem está ali, porque o jogo pode não ser de tudo.
Pois é, mas não rolaram só partidas pela Liga Nacional, tanto a primeira divisão quanto a segunda. Rolaram também outras partidas, né, Vitor? Brasil afora. A gente nesse primeiro programa não vai conseguir colocar imagens como a gente já fez em outros momentos, mas toma cuidado, espera, a gente vai arrumar isso aqui, vai deixar. A gente só está aproveitando a oportunidade para falar desse esporte aqui, mas rolaram outras partidas, vamos falar delas, Vitor? Para todo mundo procurar os resultados e tudo mais no site do Salão Oval, www.salãooval.com.br. A gente só teve 19 jogos no fim de semana, só isso. Então, a gente falou aqui de 6, são 6 principais, a primeira divisão e a segunda divisão. A gente teve a Copa Sul, né, que é o principal torneio regional, né, de toda essa divisão que a gente está fazendo. A Copa Sul é o principal torneio regional, ali juntando Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, dos times que não estão na primeira e segunda divisão. E quem ganhou foi finalmente o Corupá Búfalos, né? É uma cidade lindíssima que eu nunca fui, mas tem tanta foto linda de lá. Verdade. E um time super tradicional, um jogo disputadíssimo, 14-13 em cima do Porto Alegre Pumpkins, que é outro time tradicional, só que é lá do Rio Grande do Sul. Então, só para comentar aí dos torneios regionais, a Copa Sul é o principal, a 5ª edição. E quem quiser saber todos os resultados, inclusive de flag, www.salãooval.com.br. Então vamos lá, Brasília V8, Guilherme Rodrigues, o Carlos Constantinov, o nosso querido Kaká, também, valeu Rede TV, tem aqui o, para não esquecer, né, do Twitter e YouTube do Salão Oval, claro, tem todas as redes sociais do Salão Oval, segue, curte, compartilha, que fala tudo sobre o futebol americano nacional, ele deu o Instagram aqui também, então vamos curtir. A torcida do Cruzeiro vai lotar no Independência? Vai. Quem pergunta isso, deixa eu só ver aqui. O André passou, já foi aqui na minha... A gente já teve bons públicos, né? No ano passado, a final do Mineiro teve quase 9 mil pessoas e agora é a final do Brasileiro, né? Acho que vai ter uma grande divulgação lá. O recorde de público nacional é a Arena Pantanal, Cuiabá, Arsenal e Croco. O Croco ganhou a final da Centro-Sul 2015, no dia 21 de novembro. 15.197 pessoas. Acho que é uma boa oportunidade. A gente tem 2 chances de bater esse recorde em Minas Gerais agora, dia 10, a final do Brasileiro, na Arena Independência. E aí acho que Brasil e Argentina no Mineirão vai bater. Vai bater sim. Esse é um comentário, né? A gente vai falar de Brasil e Argentina no próximo programa. Esse daqui, infelizmente, está chegando ao final. Então, antes de a gente encerrar, o nosso convidado aqui ele precisa dar uns recadinhos, porque, poxa, ele está aqui, se dispôs de comparecer aqui na Rede TV para participar com a gente, então manda os seus recados. Primeiro, no dia 27 de janeiro, vai ter o Congresso Nacional de Futebol Americano, né? Que o 2º Congresso brasileiro vai ser na Unip Paraíso, tá? Aqui em São Paulo. Para quem quiser vir, assim, muita gente veio, é muito bacana, os técnicos, assim, a qualidade técnica do evento é muito boa, é muito interessante e vem gente do Brasil todo. De novo, a demonstração de evolução do futebol americano nacional. É o 2º Congresso. O Kevin do Spectros. Aí eu queria mandar um abraço também, agora eu preciso mandar os abraços para o João, que foi meu L no Palmeiras, no Bruno, o Luan, DL, o Rafael Tarta, meu parceiro do HP, o Robson Silva, do Cabo Frio Rocks, também meu parceiro, o Rickson e o Robson Senna. Tá aí Vinícius Barros também, que é nosso diretor financeiro, que está aqui, que reclamaram que eu estava olhando pro celular o tempo todo, mas na verdade ele estava me mandando um monte de informação aqui. Não, tô falando a galera aqui, mano. Não, sim, o pessoal também falaram, você está olhando pro celular, o computador, é pra gente interagir com vocês. Pois é, a gente não pode deixar de ouvir vocês. Era que eu recebi a mensagem agora, cara, que eu não posso deixar de mandar um abraço pro presidente da Confederação, Rogério Pimentel. Mandar um abraço aqui. Então, aproveitando você também, Bruno, manda os seus recados. Poxa, eu quero. Os recados a gente fala bastante com a galera aqui 24 horas por dia. Eu quase que literalmente 24 horas por dia. Eu só quero agradecer a Rede TV por acreditar no futebol americano nacional e dar esse espaço para um esporte que está crescendo assim loucamente. Como a gente falou do Sub-19, a molecada só está jogando isso ultimamente. Então só tem assim para explodir esse esporte. E a gente tem 2 grandes exemplos aí em Minas Gerais. A gente vai ter 2 jogos, a final do Brasileiro Nova Independência e o Brasil e Argentina no Mineirão. Brasil e Argentina. É só para mostrar o quanto está crescendo, gente. Boa, obrigado. Então eu vou ler mais uns recadinhos aqui antes de encerrar. O Cristiano Mamed manda um abraço pro Palmeiras. Cristiano, que já jogou no Corinthians, agora tá lá no... Um abraço, Mamed. Um abraço para você. De novo o Pita aqui mandando Rede TV no Brasil Ball, uma outra opção aí de hashtag.
Vanderlei Abreu acabou de entrar, Iona Alves, a galera que compareceu, o Robson mandando um tamo junto aqui para você, Rodrigo. Grande Robson. Enfim, uma galera mandou vários recados assim aqui, a gente gostaria de agradecer a todos vocês que curtiram, compartilharam essa live. Essa é só uma experiência, é a primeira, a gente tem mais uma na semana que vem e depende muito de como vocês vão assistir, curtir e repercutir isso, porque nós vamos fazer um programa para vocês, sobre o futebol americano nacional, então continua acompanhando as nossas redes sociais, comentem como foi, o que vocês acham, o que falta e a gente vai ao longo desse tempo encaixando tudo o que precisa. Valeu, mais uma vez, obrigado ao Rodrigo e ao Vitor, assim como obrigado Rede TV por acreditar no futebol americano nacional e abrir esse espaço, tá? A galera aqui toda mandando um abraço e comemorando esse espaço. Então, muito obrigado e até a semana que vem a gente volta com mais um programa Salão Oval, agora aqui na Rede TV, na live pelo Facebook.